Atualmente, o planeta se encontra na terceira biodimensão, mas está prestes a passar para a quarta biodimensão, outro universo paralelo mais sutil que este. Essa passagem já se iniciou, e deverá atingir seu ápice quando o setor do nosso sistema solar, junto à Via Láctea, passar definitivamente por um portal universal dimensional, que os estudiosos chamam de cinturão de fótons. Conforme as afirmações da autora Cristiana Bastos Tigre, também conhecida como Magie Van Bunen, os astrônomos Friedrich Wilhelm Bessel, Paul Otto Hesse, José Comas-Solá e Edmund Halley, concluíram que o nosso sistema solar gira em torno da estrela central da constelação das Pleiades, chamada Alcione. Nosso Sol é a oitava estrela da constelação, localizada a aproximadamente 28 graus de Touro, e leva 26 mil anos para completar uma órbita ao redor de Alcione. Em 1961, descobriu-se, com a ajuda de satélites, que Alcione tem ao seu redor um gigantesco anel, ou disco de radiação, em posição transversal ao plano das órbitas de seus sistemas, inclusive nosso. Este anel é o que chamamos cinturão de fótons. O sistema solar vem penetrando neste cinturão de fótons desde 1972. A Terra, especificamente, começou a penetrá-lo em 1987, está avançando gradativamente e até 2012 estará totalmente imersa em sua luz. Quando o planeta Terra penetrar definitivamente por esse portal dimensional, todos os átomos e moléculas do planeta passarão por uma transformação sob a influência da energia fotônica, precisando adaptar-se a novos parâmetros vibracionais. Isto é o que chamamos de transição planetária. Bárbara Marciniak, autora da obra Mensageiros do Amanhecer, e a astróloga Bárbara Anticlovo, autora de The Pleiadian Agenda, receberam várias canalizações de seres pleiadianos que falam sobre as transformações que estão ocorrendo em nosso planeta e na preparação a que precisamos submeter-nos nessa mudança dimensional. Tudo que existe na superfície da terceira biodimensão passará para a superfície da quarta biodimensão. Isto vem ocorrendo desde a década de 80, quando a Terra começou a ingressar no cinturão de fótons. As conexões interdimensionais ocorrem por ressonância, e para sobrevivermos à radiação fotônica, temos que nos afinar ao novo campo vibratório. Para suportar as vibrações da passagem dimensional, é preciso sutilizarmos nossos corpos, que nos desanimalizemos, que nos purifiquemos dos instintos animais que nos prendem às vibrações da terceira biodimensão. Para tanto, é preciso que façamos uma limpeza e requalificação dos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Quando a passagem dimensional se completar, a maioria dos habitantes da Terra não estará em condições de suportar as novas vibrações. Os espíritos sombrios, trevosos, que sentem prazer no mal, no egoísmo, no destrutivismo, não suportarão as vibrações mais sutis da quarta biodimensão. Essas vibrações são tão elevadas que produziriam choques eletromagnéticos no corpo físico dessas pessoas negativas, o que seria como se elas tocassem em fios de alta tensão, coisa que provocaria sua morte instantânea. Se essas pessoas negativas ficassem aqui para a transição dimensional, até mesmo seus corpos astrais mais densos seriam desintegrados. As dimensões de ressonância do nosso mundo físico em relação ao plano astral serão totalmente modificadas. Por isso, entidades extraterrestres estão atuando intensamente para retirar essas pessoas da Terra e levá-las para outros planetas de terceira biodimensão. Segundo consta, a retirada das pessoas negativas não será no corpo físico, elas serão retiradas em corpo astral. Não faz parte dos planos superiores levá-las para outros planetas com o corpo físico. Antes é necessário que elas deixem o corpo físico através do que chamamos de morte. Essas mortes devem ocorrer, e já estão ocorrendo, provocadas pelo próprio desequilíbrio coletivo, através de enfermidades causadas pelos desajustes corporais, como os vários tipos de câncer, infartos, derrames, AIDS, etc., pelos distúrbios mentais, distúrbios emocionais e pela maneira viciosa de viver dos seres humanos terrestres. As pessoas estão e vão continuar provocando sua própria morte por livre arbítrio. Existem alguns seres que não querem, de forma alguma, ser retirados daqui. Estão se formando verdadeiras legiões de bilhões de seres negativos, constituindo imensos exércitos de rebelião, com o objetivo de permanecer na Terra.
Ocorre que, feliz ou infelizmente, se isso acontecesse, elas não pereceriam apenas no plano físico, seus corpos astrais também seriam desintegrados, e nessas condições eles não teriam como encarnar mesmo depois de milhões e milhões de anos. O processo de recomposição dos corpos astrais é extremamente demorado, especialmente tendo sido destruídos de forma voluntária, já que isso significaria uma espécie de suicídio astral que não é permitido pelas leis superiores. Para executar as determinações destas leis superiores, há seres que atuam sobre os raios da justiça, do poder e do amor. Eles assumiram o trabalho de fazer a retirada compulsória dos espíritos trevosos do planeta Terra e de fazer a reciclagem da população com espíritos de nível superior, vindos de mundos mais evoluídos. Esses seres fazem parte do comando Ashtar. Eis alguns dos efeitos previstos na transição planetária. 1. A energia do cinturão de fótons penetrará no interior de toda a matéria existente da terceira dimensão, produzindo a inversão das polaridades das moléculas e a aceleração da intimidade atômica. 2. O choque da energia do cinturão de fótons com as vibrações mentais das pessoas poderá causar mal-estar e doenças nos indivíduos despreparados e de baixo nível vibracional, decorrente de sentimentos negativos como ódio, raiva, inveja, despeito, vingança, cobiça, crueldade, injustiça, enfim, todos os sentimentos animalizados. 3. A radiação do cinturão de fótons afetará física e psicologicamente o ser humano, resultando em mudanças de comportamento, na cultura e na economia. 4. As partículas subatômicas serão aceleradas a tal ponto que a matéria entrará para a quarta biodimensão. Os corpos ficarão menos densos, serão sutilizados, e ficarão mais leves, com a gravidade terrestre reduzida. 5. Também está prevista a aproximação de um grande astro que influenciará no clima e no magnetismo da Terra, provocando a subida do nível do mar e a inundação das partes baixas de vários países, coisa que terá graves consequências na economia e nas relações internacionais. 6. Finalmente, o eixo da Terra voltará a ser vertical, provocando catástrofes como terremotos, erupções vulcânicas, inundações e maremotos. Além da passagem pelo portal dimensional, fomos informados também de que há um planeta que está se aproximando rapidamente do nosso sistema solar, dotado de um campo magnético extremamente poderoso, que está influindo no campo magnético e gravitacional da Terra. Isso está fazendo com que verdadeiras falanges de seres negativos estejam surgindo em massa na superfície do planeta. Esse astro intruso, dotado de outro campo gravitacional, está puxando como um imã esses seres negativos do plano astral, e trazendo-os para a superfície. Tais seres estão tentando, e em grande parte conseguindo, montar impérios na quarta dimensão astral, e a hierarquia superior está permitindo que isso ocorra, por motivos kármicos nestes tempos de transição. Isto significa que cada pessoa quis descuidar de suas emoções, de seus sentimentos, pensamentos e ações, irá deparar-se com uma falange de milhares de entidades inferiores, que tentarão de todas as formas vampirizar e manipular a pessoa. Especialmente se a pessoa diminui, de algum modo, seu grau de consciência, seja por meio da bebida, uso de drogas ou manutenção de sentimentos negativos, ela corre o sério risco de submeter-se a essas entidades que buscarão fazer com que faça coisas que, em seu estado lúcido, plenamente consciente, não faria. É preciso ficar claro que só é escravizado aquele que dá ensejo à atuação dos tiranos da liberdade. Portanto, que isto sirva como um alerta. A cada dia que passa, as entidades inferiores estão subindo à superfície do planeta, e é preciso redobrarmos nossa atenção no que pensamos, no que sentimos, no que fazemos, no que falamos, enfim, em toda a nossa manifestação. É preciso eliminarmos ou minimizarmos a energia negativa que existe dentro de nós e, para tanto, é preciso muito trabalho. É preciso, antes de tudo, querer firmemente, é preciso vontade para tanto. Sem isso não conseguiremos nada. Esta é a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Para vencermos as dificuldades deste mundo, é preciso eliminar a origem das dificuldades em nós mesmos. Se não nos trabalharmos, se não nos transformarmos, não suportaremos as ondas vibracionais mais sutis da nova Terra que está para surgir.
Por isso é tão necessário que comecemos imediatamente a fazer uma revisão de nossas emoções, sentimentos, pensamentos e ações, procurando modificar positivamente nosso comportamento, buscando viver em harmonia com nossos semelhantes e com o meio ambiente. Nos dias que já se iniciaram e que nos esperam, precisaremos de muita energia interior para permanecermos firmes e equilibrados em todos os setores da vida. Precisamos aprender muito sobre as leis da vida, especialmente sobre as leis de ação e reação, porque somente através da compreensão dessas leis, e a confiança nelas, teremos a tranquilidade necessária nesta época turbulenta que atravessamos. Estamos numa fase decisiva e de muita definição. Muitas vezes, não compreendemos o porquê de tanta violência, tanta dor, tanta doença, tanta desigualdade social e cultural, coisas que tanto nos têm feito sofrer. Em função da iminente transição planetária, o ambiente terrestre deverá tornar-se cada vez mais hostil e agressivo, aparentemente injusto e desumano, e precisamos aprender a nos fortificarmos para enfrentarmos a vida em todos os setores, seja em nossa vida familiar, no meio externo desde os vizinhos até o trabalho, na escola, no governo e na sociedade como um todo. Após a grande transição planetária, surgirá na Terra uma nova civilização, purificada dos vícios emocionais, mentais e físicos. Nem todos os que vivem hoje no planeta poderão permanecer aqui após a transição, pois os antigos vícios não serão mais tolerados pelas novas vibrações da Terra. As pessoas que não se educarem e não se transformarem para suportar equilibrada e harmoniosamente o processo de sutilização vibracional, serão levadas para outros planetas da terceira biodimensão. Nesses mundos, essas pessoas encontrarão um ambiente semelhante ao que a Terra tinha no princípio, onde terão a oportunidade de continuar seu desenvolvimento espiritual. Precisamos saber que a vida não termina quando a vestimenta de carne morre. Esta roupagem de carne passa por diversos processos de transformação e nesses processos, quando provocados por vibrações mais sutis, mais elevadas, chega a atingir uma vibração tamanha que é como se o ser estivesse na quarta biodimensão, desenvolvendo uma série de capacidades que chamamos atualmente de paranormais, como a clarividência, clareaudiência, capacidade de ver a distância, de ver o passado, de ver o futuro, de ver outras dimensões, efetuar projeções astrais, que é a capacidade de sairmos do corpo e voltarmos lembrando-nos de tudo o que fizemos fora dele, capacidade de lembrarmos de outras vidas, autorregressão a vidas passadas, etc. Cada pessoa precisa evoluir no seu próprio ritmo com suas próprias forças. É preciso evitar entregar nossas vidas na mão de outras pessoas, que muitas vezes se autodenominam de messias, mestres e contatados. Cada um de nós, por seu próprio esforço e dedicação, precisa despertar a consciência para sua verdadeira identidade, e assim saber qual é seu verdadeiro papel diante da vida. Todo aquele que deseja viver com maior tranquilidade deve procurar tornar-se consciente por meio do estudo e da vivência das leis superiores, sem restringir-se a nenhum conceito religioso pré-determinado, mas sim fazendo uma rigorosa seleção do material apresentado pelas diferentes religiões. Através de um processo de autoaprimoramento podemos transformar até mais de 60% da nossa genética hereditária. Nessa transformação, começamos a sentir nossas próprias vibrações espirituais e identificar nossa verdadeira natureza. O amadurecimento pessoal ocorre em consequência de uma constante vigilância e atenção aos motivos pelos quais as coisas acontecem conosco. Assim, podemos reformular nosso modo de sentir, de pensar e de agir, mesmo que seja preciso atuar de maneira diferente daquilo que a cultura, a escola, a família e a sociedade nos impõem. Podemos manifestar padrões de comportamento bem distintos daqueles que a maioria manifesta. Muitas pessoas, embora não tenham uma clara consciência disso, são provenientes de outros planetas e planos evolutivos, e estão encarnando na Terra para contribuir com a elevação vibracional da humanidade. Essas pessoas apresentam uma série de características emocionais e mentais diferentes da maioria dos seres humanos terrenos. Em geral sentem-se como se não pertencessem a este mundo e seus padrões de comportamento geralmente seguem um conjunto de procedimentos específicos. Vejamos algumas das características dessas entidades. 1. A pessoa não se contenta em viver simplesmente em busca de objetivos efêmeros.
2. Para ela, não basta apenas ter um trabalho estável, uma condição material satisfatória e o lado afetivo preenchido. 3. Para ela o ser humano é muito mais do que isso, é um ser que precisa sentir intensamente cada vez mais sua vida e a vida daqueles que o cercam. 4. Ela não é uma pessoa isolada, preocupa-se muito com a felicidade dos outros. 5. É como se quisesse participar de uma felicidade coletiva, de uma harmonia entre as pessoas. 6. Muitas vezes ela se choca ao perceber a maldade humana e ver o quanto poderíamos ser felizes, mas, devido ao egoísmo, à agressividade, a mágoas, a vaidades e orgulhos, não somos. 7. Ela sente que não pertence a este mundo, que não se enquadra nas leis deste mundo. É como se ela lembrasse, mas ao mesmo tempo não conseguisse visualizar suas recordações de um lugar muito diferente deste. 8. Ela estranha a maneira com que as pessoas vivem aqui. 9. Muitas vezes ela gosta de ficar sozinha, pensando, tentando adaptar-se a este mundo, tentando compreender por que as pessoas vivem dessa maneira, e passa algum tempo assim. A pessoa pode passar anos com esses sentimentos, até o despertar da lucidez com a descoberta de quem ela é de fato, de onde ela veio e para quê. Muitas vezes, trata-se de seres originários de planetas muito mais avançados que a Terra. Essas pessoas estão nascendo nos mais diversos locais em variadas situações socioculturais. Elas podem nascer nas mais diversas funções de acordo com sua missão neste mundo. Juízes, promotores, escritores, artistas, esportistas, professores, médicos, empresários, políticos, funcionários das mais diversas empresas, donas de casas, estudantes. As mais diversas pessoas estão vindo de outros planetas para auxiliar nas mudanças necessárias na civilização terrena. Essas pessoas, em geral, demonstram um comportamento mais evoluído, não costumam corromper-se com a perversidade, com lucros fáceis, com perversões do caráter, da moral e da ética. Essas pessoas têm a missão de servirem como um sustentáculo para que a humanidade da Terra não se autodestrua antes da grande transição planetária.